diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em retidão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Baixa esse som, por favor. Ok? Vocês abriram a Bíblia? De verdade mesmo? É 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Ok? Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a necessidade, sobre a importância, sobre a centralidade da Bíblia na vida de alguém que quer se relacionar com Deus. A importância da Bíblia. A importância de cada crente se alimentar constantemente da Bíblia. Amém? Eu já tenho seu coração, já tenho sua mente, sua atenção, melhor dizendo, né? Somente, eu não estou fazendo lavagem cerebral em ninguém. Sua atenção, né? Me dá teu coração aí por alguns instantes. Então quero falar para vocês sobre essa questão. Por quê? Porque a vida cristã, ela precisa de disciplinas. Ela precisa de hábitos que fazem parte dela. Vocês estão comigo? Hábitos que fazem parte da vida cristã. Se esses hábitos forem removidos, o prejuízo é certo. Ok? Então nós temos algumas disciplinas espirituais. E assim, uma característica nossa, talvez uma característica do Ocidente, né, uma parte do globo da qual nós fazemos, do globo terrestre a qual nós fazemos, é que nós somos indisciplinados. A disciplina não faz parte da nossa cultura. Nós somos bagunceiros. Em se tratando de brasileiro, parece que isso tem uma potencialidade maior. Não tem o senso de organização, o senso de ordem, o senso de disciplina que talvez a parte do Ocidente, melhor dizendo, do Oriente, tenha com maior, fazendo parte da cultura deles. Da nossa cultura, essa questão da disciplina parece que grita para a gente, né? É difícil para nós exercermos algumas disciplinas. E a razão disso é que vem prejuízos. Então, em toda a área da vida que não está sendo disciplinada, tem prejuízos. Estão comigo? Em toda a área da vida onde não há disciplina, tem prejuízo. Né? Tem disciplina, tem prejuízo na área da saúde. Se nós não tivermos disciplina na nossa área emocional, nós vamos ter muitos problemas também. Enfim, onde tiver uma área na vida que não haja disciplina, vai ter problema. Se nós não tivermos disciplina na área financeira, também vamos ter problema. Se não tivermos disciplina no colégio, vamos ter problema. Enfim, todos os ambientes que a gente for fazer parte, disciplina faz parte. Vocês acabaram de vir de um retiro. E um retiro que funciona sem o mínimo de disciplina é uma desgraça. Ou seja, onde tem coletividade, você precisa de disciplina. Dentro de casa, precisa de disciplina para os filhos. Enfim, a disciplina precisa fazer parte da nossa vida. Do contrário, nossa história vai ser uma destruição. Né? Muito bem. Então, dentro da vida espiritual, também existem disciplinas que precisam ser praticadas. Se não forem, haverá prejuízo. Ok? Então, 4 disciplinas básicas que todo cristão tem que ter. 4. Oração. Quem é que não sabe disso, né? Me fale de uma novidade. Não tem novidade.
As coisas são as mesmas. Então, uma disciplina que não pode faltar na vida de um cristão é o quê? Oração. Se nós não exercermos essa disciplina, não é porque hoje eu não tive tempo, hoje eu não pude, hoje isso, hoje aquilo, beleza. Beleza. Você passou o dia sem comer? Não. Por quê? Porque se ficar sem comer não vai trabalhar, não é verdade? Então você tem que ter uma disciplina para comer. Você come qualquer coisa? Bem, pode ser que coma, mas não é recomendável. Não é? Precisa de disciplina. Então, na vida de oração, se nós não entendermos que a vida de oração tem a sua importância, e nós não praticarmos aquilo, a vida de oração, nós teremos problemas. É fato isso, não tem o que discutir, teremos problemas. Então, assim como você tem que comer pelo menos 3 vezes ao dia, pelo menos, por menos, né, como diz a nossa irmã, por menos 3 vezes, por menos 3 vezes ao dia, você tem que comer. Então, qual é o mínimo de oração para nós? 3 horas por dia. Para cada prato de comida, 1 hora de oração. Fortalece o estômago e fortalece o espírito, não é? Aí você diz assim, não vou tirar 3 horas não, eu vou dar só o dízimo do meu tempo. Ok, 2 horas e 40 minutos, dá quase 3. Vou dizimar o meu tempo, eu tenho 24 horas por dia, dessas 24 horas, 2 horas e 40 minutos é do Senhor. Vou doar ao Senhor. É um exercício louco, sim ou não? Assim, não é louco. Quem quer entrar em lugares mais profundos em Deus, esse será um tempo que você... Porque, queridos, olha só, enfim, você vai estabelecer a sua disciplina espiritual. A reclamação de Jesus para os discípulos foi: vocês não podem orar 1 hora comigo? Então, se eu puder usar isso como base, posso dizer que Jesus falou que 1 hora de oração é tipo assim, nem 1 hora. Aí a gente dá, sim, Jesus, nem 1 hora. Segunda, nem 1 hora. Terça, nem 1 hora. Quarta, nem 1 hora. Quinta. Eu digo, então, como é que você acha que vai conseguir algum sucesso espiritualmente? Não dá para ter. Vocês estão comigo? Não dá para ter. Então, nesse sentido, pode ter o melhor pregador da terra para pregar para você. Não vai fazer nenhuma diferença, porque não existe o trabalhar de Deus no coração. Não tem. É terra seca. Então, nem Jesus consegue sucesso num coração que não está disponível para oração, porque é terra seca demais. Qual é então a segunda disciplina espiritual que todo cristão precisa ter, não pode abrir mão dela? É a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos deixar essa parte por último, que é a que eu vou falar. Então a primeira disciplina indispensável na vida de um cristão é a oração. Quanto que eu devo orar por dia, no mínimo? Diga comigo, 1 hora. Qual é a terceira disciplina espiritual que todo cristão precisa ter? Congregar. É a terceira disciplina. Para você congregar, a disciplina, ela não acontece espontaneamente. Você me acompanha? Por que é chamado de disciplina? Porque não acontece espontaneamente. Significa dizer que você vai precisar exercer esforço, dedicação, empenho para que aquilo aconteça. Não ocorre espontaneamente. Então ninguém vai orar espontaneamente. Quando existe uma graça, um mover para orar, é bênção, todo mundo ora. Mas nem sempre é assim. Nem sempre há um mover dentro do seu coração para você separar tempo em oração. Às vezes é pedreira mesmo. Às vezes sua carne não quer, você não está disposto. Mas a disciplina exige que você faça aquilo mesmo não querendo. Ok? Então, a terceira, vamos dizer assim, disciplina na vida do cristão é a responsabilidade para você congregar. Por exemplo, se ouve muito falar que pastor tem cheiro de ovelha.
O que é que isso significa dizer? Que o pastor sempre está perto das suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Ok. Então é verdade que o pastor tem cheiro de ovelha, mas também é verdade que a ovelha tem cheiro de pastor. Amém? Ovelha também tem cheiro do seu pastor. O que é que significa dizer isso? Que quando você vê uma ovelha, você identifica o pastor dela. Porque ela parece, ela tem traços, ela carrega características da convivência, do relacionamento, do ensino, da instrução daquele pastor que é pastor daquela ovelha. Então a ovelha também tem. E nesse sentido é uma responsabilidade da ovelha congregar para receber a instrução, o ensino, fazer parte daquele grupo. Então existem pessoas que não congregam, não exercem essa disciplina, porque eu não estou afim, estou com vontade. Beleza. Aquilo que Deus está derramando, essa pessoa não recebe. É fato. É fato. Então veja, você participa dessa igreja aqui e você recebe coisas, você acha que não está acontecendo nada. Mas está sendo forjado coisas dentro de você que você nem percebe. Nem percebe. Às vezes isso vai ser percebido quando alguém que está distante te vê e diz: menino, o que houve contigo? Tem alguma coisa. Eu participava de um seminário, alguma coisa assim na área de teologia. E na hora das discussões, dos debates em torno de temas bíblicos, meus posicionamentos eram sempre um pouquinho diferentes dos colegas. E, em particular, alguns alunos chegavam e diziam: o que é que tu lê? O que é que tu estuda? Não deixa que eu te fale, porque aquele que eu estudo... Mas o que é que ele identificava? Que tem cheiro diferente daquilo que eles habitualmente recebem. Tem cheiro diferente, não é? Não estou dizendo com isso que nós somos alguma coisa especial. Eu estou falando que existe característica, que tem cheiros, não é? Ok? Então, congregar é uma disciplina que você precisa exercer. Nem sempre a gente quer congregar. Nem sempre a gente quer ir para o culto. Nem sempre a gente quer fazer parte. Nem sempre a gente quer ir para a igreja. Não quer, não. Vocês estão comigo? Por isso que é chamado de disciplina. Porque a disciplina diz: eu vou, ainda que eu tenha que carregar os meus pés. Vocês entendem isso, né? Quer dizer, meus pés não querem ir. Eu digo, então carregue eles. Né? Carrega os seus pés. A Bíblia fala que aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão. Então existe uma bênção, existe uma graça que é dado àquele que congrega. Aqueles que são plantados na casa do Senhor florescem. Há uma plantação, você está plantado, você faz parte daquele grupo, daquele rebanho. Vocês estão comigo? Então é uma disciplina. Primeira disciplina, oração. Segunda disciplina, leitura e meditação na Bíblia. Terceira disciplina, congregar. Você precisa fazer parte de um grupo. Não, eu sou só daquele que segue Jesus distante. Não precisa congregar. Aliás, tem um movimento no Brasil, no mundo, hoje, sobre os desigrejados. São pessoas que dizem: eu estou além dessas coisas. Eu não preciso congregar. Queridos, não funciona. Não funciona. Congregar é uma disciplina que eu preciso exercer. Qual é a quarta disciplina, então, que eu quero dizer para você? A quarta disciplina de todo cristão é servir no grupo que ele faz parte. Fazer alguma coisa. Ser útil em alguma coisa. Aqui na igreja, qual é a parte onde os irmãos podem servir? Todos podem e devem servir. Nas células. As células é o teste de Deus. Na célula você é visto. Na célula você mostra que é crente ou que não é. Na célula você mostra se o seu coração está ou não está. É na célula. Ah, minha célula é chata, não gosto. Então por que você não muda a sua célula? Não estou dizendo mudar de célula, estou dizendo mudar a sua célula. Porque se minha célula é chata, então você sabe como é que faz uma célula legal. Ajuda o líder. Pega junto. Uma coisa que eu digo é o seguinte: em todo lugar onde o nosso coração está envolvido, fica bom. Todo lugar onde o nosso coração está comprometido e envolvido, fica legal.
A gente faz parte daquilo. Então a Bíblia fala assim que o obreiro, quando ele é chamado, ele primeiro deve ser testado. E onde é que nós somos testados? Na célula. Na célula você é visto. Se na célula você chega atrasado, se na célula você não coopera, se na célula você não pega junto, o que você acha que vai acontecer contigo? Nada. Você é aquele irmão que faz parte de um grupo, mas você não quer fazer parte do grupo. É tipo aquele pessoal que vai fazer um trabalho no colégio, junta 10 pessoas, 2 trabalham e o resto leva a nota. É justo? E você acha que Deus não vê isso? Eu tenho uma brincadeira com os meninos perto de mim que eu digo, ó, Deus está vendo. Ó, Dinan às vezes chega para mim com as mentiras, eu digo, ó, Dinan, Deus está vendo. Ó, Dinan, Deus está vendo, ó, Dinan. Não, pastor, mas é porque o pastor... Ó, Dinan, Deus está vendo teu coração, ó, Dinan. Tu fala para mim, Deus está te vendo por dentro. Isso é verdade mesmo, ó, Dinan? Foi mesmo assim? Foi, pastor, estou dizendo. Então tá bom. Ok, então, o que vocês estão achando graça, rapaz? Não constrange o irmão, homem. Protege o irmão. É, o Odinão é meu lombarde aqui. Viu, gente? Então, qual é a quarta disciplina que todo cristão precisa ter? Servir. Fazer parte de um grupo e ser útil. Ser útil, com alegria e singeleza de coração. Alegria de fazer parte daquilo. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Onde é que nós precisamos? Toda a igreja pode fazer a obra de Deus? Nas células. As células, elas podem e devem visitar os enfermos, os doentes. As células podem e devem visitar aqueles que se afastaram, os que estão com os joelhos mancos, com os pés trêmulos, como a Bíblia fala, que se estão desviando do caminho. A célula pode e deve ir atrás dessas pessoas. A célula pode e deve exercer os dons espirituais na célula. A célula pode experimentar o céu na terra. A célula pode suprir necessidade de pobres. Pode. A célula é uma célula. É uma unidade mínima da igreja. A igreja toda está dentro daquele pequeno grupo. Entende? Então, se cada pessoa na célula está ouvindo os céus, eles vão ser úteis. Deus falou comigo acerca de algo. E na célula vai fazer aquilo que Deus está falando com ela. Não, pois Deus falou comigo assim, assim, pois eu estou fazendo. Daqui a pouco você vai ver uma célula tão extraordinária, tão avivada, porque eles estão ouvindo o Senhor, eles estão com o coração envolvidos naquilo. Agora, se eu estou lá, digo, sim, cara, tu acha que Deus vai te levar para lugares maiores, aonde e quando? A igreja, no começo, ela se reunia em casa, não tinha prédio, era nas casas. Era nas cavernas, era onde dava, debaixo da moita, onde dava. Os irmãos se reuniam. E a Bíblia fala que eles repartiam pão com alegria e singeleza de coração. E o que o Senhor fazia? Acrescentava os salvos dia a dia. O Senhor ia abençoando aquela igreja e ela crescia. Todos os corações estavam envolvidos, eles partiam pão de casa em casa. Eles tinham comunhão uns com os outros, compartilhavam a palavra, oravam juntos, se alimentavam juntos, cresciam juntos. E todos os dias o Senhor ia acrescentando pessoas. Hoje no nosso tempo não é diferente. As reuniões nas casas, elas são estratégicas, elas são de Deus. Muita gente não vem para a igreja, porque se sente pecadora. Você acredita nisso? Elas se sentem indignas de entrar aqui. E só a gente sabe a luta desgraçada que a gente tem que passar e vencer, né? Pois bem, eles não entram, mas para uma célula na sua casa ele vai. É mais fácil quebrar. É mais fácil vencer a distância que está acontecendo, ok? Então, se a gente quer crescer em Deus, a célula é o excelente lugar, onde você vai poder servir, onde você vai poder fazer essa parte,
praticar essa disciplina. As pessoas que cantam aqui é limitado. Nós precisamos de 3 bandas aqui, não sei nem como é que a gente chama. Banda, esquisito esse nome. Ministério de Louvor, 1, 2, 3, pronto. Agora, se essas pessoas que vão participar do Ministério de Louvor não são aprovadas nem na célula, para que eu vou chamar para o Ministério de Louvor? Não vou. Ou você acha que eu não estou te vendo? Estou. Eu estou vendo você. Aquelas pessoas que estão com o coração envolvido, a gente vê a 10 quilômetros de distância. Os que não estão, de longe você já identifica, não está junto, o coração está apartado. Vocês estão comigo? Vê. E não tenha dúvida, o Senhor vai levantando e chamando para outros ambientes, para outros lugares. Mas não tenha dúvida que a aprovação que você passa na cela vai passar 10 vezes mais no Ministério de Louvor, ou em qualquer outro ministério que você for assumir. São desafios, desânimos, vontade de ir embora, quero acabar com tudo, vou quebrar tudo. Acontece o que acontece na célula. Se você vai para outros ministérios, os desafios são maiores. Vocês estão comigo? Então, servir no corpo, ou servir ao corpo, é uma disciplina espiritual. As pessoas que fazem parte de uma igreja e não se envolvem, elas não crescem. Não cresce, minha gente, não tem jeito, não cresce. Então servir é uma disciplina, faz parte. Jesus falou, eu vim para servir vocês. Não, eu não quero servir ninguém. Beleza, é tua escolha. Mas também não vai experimentar nada mais. Você vai vir para um culto, sente alguns arrepios, dá algum pulinho do lado direito, pulinho do lado esquerdo, levanta a mão aqui. Só isso mesmo, não passa disso. Agora, quando você começa a servir, pessoas dizem assim, pastor, eu queria ser discipulado. É mesmo? É. Você sabe para que serve o discipulado? Não é para lamber ferida. Não é para lamber pereba. O que é lamber pereba? São aquelas pessoas com carência emocional, que querem chorar, que querem lamentar, que querem contar suas lamúrias, e não sei o quê. E ela acha, tem muita gente que acha que o discipulado é um local para eu abrir meu coração, para me contar das minhas coisas. Discipulado é para quem quer avançar. É para quem quer reproduzir. É para quem quer crescer. O discipulado é tipo assim, me acompanha, me treina, que eu quero avançar em Deus. Então quando você chega e diz, meu irmão, arrebenta essa tampa, dessa desgraça, dessa lamúria na tua vida. A pessoa, o quê? Isso tu não quer crescer, vaso? Então arranca da tua vida, arranca. Como diz o Pedro Ferreira, patada de leão. Né? Patada de leão, naquilo que está te matando. Isso é discipulado. E dentro de 6 meses, o que você vai estar fazendo? Discipulando o outro. Se não tiver discipulando o outro, o discipulado não prestou. Porque é filho gerando filho. Vocês estão comigo? Filho. Não, eu quero ser só discipulado. Eu quero só ser cuidado. Sem querer cuidar de ninguém. Não vai funcionar. Onde é que funciona? Quando eu cuido de você e você cuida de outro. E o outro cuida de um terceiro. E o terceiro cuida. Isso funciona. Agora aquele que você passa 1 ano e não sai do canto, meu irmão, sai fora, que não quer nada. Enfim. As 4 disciplinas fundamentais na vida de um crente. A vida de oração, leitura e meditação na palavra, o hábito de congregar, de fazer parte de um grupo, e uma vez fazendo parte daquele grupo, agir, servir, ser útil. Amém? Se nós praticarmos essas 4 disciplinas, queridos, vai funcionar muito. Vai funcionar muito. Então vamos partir para o que realmente nos interessa, que é a meditação nas Escrituras. Ler a Bíblia, ter contato com a Bíblia. Por que isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que nós somos uma igreja desbibliada. Não somos famintos pela Bíblia. Não somos aqueles que buscam as Escrituras para Deus falar conosco.
Nós estamos vivendo no tempo da tecnologia, em que você, com um clique, você tem acesso aos melhores pregadores do mundo. Quem é o melhor pregador do mundo hoje? É fulano. Não, mas fala inglês, é em inglês, ele prega. Não tem problema. Daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, alguém vai ser inspirado, usado por Deus, que vai traduzir aquelas mensagens. E você vai ouvir ela. Ou legendado, ou dublado, mas alguém vai traduzir o melhor, e você vai ter acesso àquelas pregações. Então hoje, a coisa está do tipo, mas a Bíblia ainda continua o alimento sólido de todo cristão. É a Bíblia. É cada cristão ir à Bíblia. A Bíblia foi escrita por Deus para os seus filhos. O texto que nós lemos de Timóteo diz: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. O que é que isso diz para nós? Toda a Escritura, ela é de autoria de Deus. Ela foi inspirada por Deus para os seus filhos. Por que que isso é importante? Essa percepção da inspiração da Bíblia. Irmãos, porque se nós não tivermos essa consciência, me perdoe a estupidez e a grosseria do que eu vou lhe dizer. Se nós perdermos esse entendimento de que a Bíblia é inspirada por Deus, vai chegar o ponto que você vai usar as páginas da Bíblia para se limpar no banheiro. Como eu já vi caso de alguns irmãos que esquecem suas Bíblias, nem nome deles tem. Nem nome tem. De quem é essa Bíblia? Não sei. Deixa uma Bíblia aqui na igreja, passa 2 meses. Das duas, ou tem 20 Bíblias em casa ou não lê. Porque se ela fosse aquela fonte de alimento diário, no dia seguinte você, caraca, cadê minha Bíblia? Onde que eu deixei? No dia seguinte, será que esqueci na igreja? Será que eu não sei o quê? E vou atrás da minha Bíblia. Irmãos, porque é incrível, quando você tem amor à Bíblia, aquilo vira parte sua. Estou falando, vira parte sua. A minha Bíblia, o meu cunhado, eu tinha uma Bíblia, essa Bíblia era do meu cunhado, passou anos para mim gostar dessa Bíblia. Anos. Eu tinha uma Bíblia que eu amava, fininha, mesma linguagem dessa daqui, mas eu amava, fininha, lá, toda marcada com os meus textos prediletos, do jeito que eu gosto. E o meu cunhado disse, cara, ama essa tua Bíblia, vamos trocar? E a Bíblia dele, zero. Bíblia de estudo, colorida. Eu digo, caraca, mano, como eu gostava muito dele, eu digo assim, mano, como é que eu vou dizer não, né? Aí eu troquei. Mas, meu amigo, foi uma luta para mim aprender a gostar dessa daqui. Já veio toda colorida, não dá nem graça. Essas coisas modernas, né? Já veio colorida, não precisa pintar não, já pintei para você. Eu digo, oxi. Mas não são os meus textos, né? Que eu me alimentei, que falou comigo, que me edificou. Não são. Foi alguém que pintou. Enfim. Então, quando você tem sua Bíblia, ela faz parte de você. Quando você vai conversar sobre um determinado assunto, rapaz, eu não sei não, está na Bíblia, mas se eu pegar na minha Bíblia, eu sei onde é que está. Você sabe, porque você construiu uma relação com aquela Bíblia. Ela é o seu livro. Agora, se nós não temos hábitos de ir à Bíblia continuamente, com o coração aberto e dizendo, Senhor, fala comigo, quero te ouvir, deixa eu me enxergar aqui. Queridos, tem uma infinidade, uma profundidade nas Escrituras, que a grande maioria dos cristãos ignoram. E por que ignoram? Porque os segredos do céu são revelados para quem tem fome. Não pense, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus, ela é escondida como prata, como ouro. Se você quer ter acesso a essas pérolas, vai ter que cavar. Elas não estão na superfície, elas têm que ser cavadas. E como é que você cava? Leitura da Bíblia de joelho no milho. Não?
Vocês são modernos, né? Não usa mais milho. Estou brincando, gente, estou brincando. Ok, nós não usamos milho, mas não se ajoelha de jeito nenhum. A história conta que Tiago, o apóstolo de Jesus, ele tinha joelhos calejados como de camelo. Joelhos calejados como de camelo. No meu tempo, os irmãos de oração tinham uma marca na testa. Imagina no nosso tempo alguém com marca na testa. Você é doido? Eu uso cosméticos caríssimos. Jamais colocarei minha face no chão para ter marcas de oração. Pois bem, alguns irmãos, ainda no meu tempo de adolescente, eles tinham marcas, tanto no joelho quanto na testa. Se eu não estou equivocado, a minha sogra, inclusive, era uma dessas. Tinha marca na testa. A que faleceu alguns dias atrás. Tinha marcas na testa. De quê? Pessoas que têm hábitos de oração. Hábitos de oração. Então, muitos desses irmãos, como é que eles cavam as Escrituras? Abrem as Escrituras e cavam, pedindo a iluminação de Deus acerca dela. Estão cavando pérolas. Existem coisas que Deus vai comunicar ao espírito dela, que nenhum pregador no mundo, melhor que seja, pode comunicar. Não pode, porque são verdades que Deus está semeando no coração daquele que é sedento, ele e a sua Bíblia. Então, nos nossos tempos, queridos, está essa noção de que a Bíblia é inspirada por Deus. Existem revelações nas Escrituras que Deus quer conduzir os seus filhos. Acontece algo muito curioso quando você está nas Escrituras. Verdades são plantadas dentro de você. Verdades são plantadas dentro de você. Não é na cabeça, é dentro. Existe uma diferença imensa entre você saber e você ter a verdade. A Bíblia diz que o diabo, ele é diabo porque não há verdade alguma nele. Não é que ele não sabe, ele sabe muito. O diabo, ele sabe muito. Ele conhece a Bíblia de tal modo que ele treme diante dela. Mas ele só sabe. Ele não tem a verdade. Então, em algumas vezes você vai estar nas Escrituras, e eu espero em Deus que você estrague a sua Bíblia de lágrimas. Estrague a Bíblia, preciso comprar outra, porque a sua está estragada de lágrimas. Claro que se você estiver chorando, você afasta um pouquinho, mas às vezes é inevitável, cai um pingo. Claro que você vai evitar, também eu vou fazer aqui para estragar. Não, também não é assim que eu estou falando. Mas aqueles momentos de intimidade e comunhão que você está tendo com as Escrituras, verdades vão ser geradas dentro, lágrimas vão vir aos seus olhos. E você vai grifar coisas. O que é que Deus está fazendo? Ele está martelando verdades dentro, porque você decidiu no coração buscar o Senhor, desejar o Senhor, buscar a sua face. E Ele vai se revelar para aqueles que têm fome dele. O Senhor disse, eu serei buscado, eu serei achado por aqueles que buscarem por mim. Seria achado. Então quer dizer que Deus não está se oferecendo? Não. Ele disse, quem me buscar, vai me achar. Amém, queridos? Então veja, uma verdade que nós não podemos perder de vista é que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. E ela é proveitosa ou poderosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, para que nós sejamos homens perfeitos, e perfeitamente preparados. Para quê? Ele disse, para ser útil, para servir, para toda boa obra, preparado, perfeito e perfeitamente preparado. Então veja, a palavra ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para fazer essas coisas. Detalhe, nós nunca vamos ler a Bíblia para corrigir a vida do outro. Vocês estão comigo?
não é para ler a Bíblia, para corrigir a vida do outro, é para corrigir a minha vida. Ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Só depois é que você vai estar perfeito e perfeitamente preparado para a instrução. Quando você for instruído. Vocês estão comigo? Então existe um problema no nosso tempo que é o quê? Pessoas estudam a Bíblia para discutir doutrina. Para discutir ensino. A minha doutrina, a doutrina da minha igreja é uma doutrina excelente. Nós cremos assim. Nós temos a palavra revelada. O Rema e o Logos traz na nossa prédica, não é? Besteira. Uma vez eu estava vendo uma irmãzinha simples, falando para o modo e para o quê? Cheia do fogo de Deus. E alguém que estava perto disse: tu já pensou se essa mulher tivesse a palavra revelada? E eu digo: e ela não tem não? Porque se ela está queimando e ardendo por Deus, que palavra revelada maior pode ser do que essa? Coração fervendo significa houve revelação de Deus. O conhecimento da Bíblia é expresso na vida, não é na cabeça, não é na teoria, é na vida, é na prática, é na experiência. E aquela mulher já tem tudo que eu desejo. Ela está queimando em Deus. Há uma fogueira de Deus acesa no espírito dela. E você quer me dizer que ela não tem a revelação da palavra? Talvez ela tenha limites gramaticais. Talvez ela não saiba o que significa o texto gramaticalmente. Vou fazer uma exegese. Vou fazer uma pesquisa no grego, no aramaico, eu não posso. Para quê? Se aquilo não queima no teu espírito, se aquilo não muda você, se aquilo não quebra você, se aquilo não torna você incendiado por Deus, o que adianta? Fala sério. Então, a palavra, ela deve ser buscada não para discutir doutrinas, mas para ela queimar o seu coração, incendiar o seu coração, mudar você, não é o outro. Se a gente vai para uma discussão teológica, no final só tem assim: ah, eu tenho razão. E o outro, por enquanto. Ou seja, vai começar uma briga besta, que não vai construir nem edificar ninguém. A pergunta é: você está queimando por Deus? Estou não. Então tua teologia não presta. Simples assim. A prova de que a minha teologia é boa é se eu sou apaixonado por Deus, é se o meu coração está queimando. Se não tiver, não presta. Ok? Muito bem. Um problema é que esse tempo corre demais. Eu nem comecei. Vamos fazer um retiro todo mês, né, irmãos? Que aí é 2 dias direto. Muito bem. Deixa eu ler com você um texto em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Eu quero ler, eu quero falar com você, ainda quero chegar num ponto aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Você está compreendendo que eu estou falando para nós lermos a Bíblia todos os dias, assim como deve ser hábito nosso todos os dias orar. Todos os dias, abrir a sua Bíblia e dizer: Deus, quero ouvir tua voz. Irmãos, vou te falar. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade. E eu sei que havia uma paixão no meu coração por minha Bíblia. Ganhei uma Bíblia de presente, capinha de papel, desse tamanhozinho assim. Mas eu amava o cheiro daquela Bíblia. O cheiro dela. O cheiro. É um negócio bacana demais. O cheiro da Bíblia, o cheiro dela. Pego minha Bíblia. E outra coisa, eu tenho um hábito de quando Deus fala comigo, coisa linda. Beijo minha Bíblia, beijo aquilo que o Senhor comunicou comigo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu acordava cedinho,
antes dos demais, sentava na mesa, eu já sentava todo arrepiado. Estava todo arrepiado. Os braços arrepiados. Eu me lembro como hoje, lendo Mateus capítulo 4. E Mateus 28. Às vezes eu andando na rua e citando os textos. Quem olha para mim e diz, eu olho doido, e o meu coração queimado, incendiado por aquelas verdades. Irmãos, Mateus 28, 11, 28, o Senhor diz assim, Jesus fala, vem a mim você que está cansado, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu ficava decorando aquele versículo, citando aquele versículo. Inclusive, uma das definições de meditar é falar baixinho para você. É uma das definições de meditação, é você murmurar a palavra para você. É como você pregando para o seu ouvido. Vocês estão comigo? Isso é meditar. Então você encontrou uma passagem e você vai meditar como? Diz aquela passagem para você. Aquilo vai influenciar seus pensamentos. Vai influenciar suas atitudes. Porque você está pregando a palavra para você. Como que eu estou pregando? Porque enquanto você estava lendo, Deus chamou a sua atenção para um texto. O que você vai fazer com aquele texto? Vai gravar na sua testa. Aquele texto falou com você. Vocês estão comigo? Vai haver dias que você vai passar por aquele texto e ele não vai dizer nada para você. Nada. Mas tem dias que você vai passar por ele e o Senhor pega seu coração. E o que ele está dizendo? Presta atenção nisso. Quero te dizer algo aqui. Fica aqui. E uma coisa que eu percebi é que eu não entendia muita coisa. Não entendia quase nada. Mas não precisa entender. Queima do mesmo jeito. Na verdade, hoje eu entendo um monte de coisa. Não muito assim, não é que eu sou inteligente não, mas comparado com aquele tempo, melhorou. Mas eu digo para vocês, às vezes eu desejo voltar. Às vezes eu queria de novo aquela experiência. Do mesmo jeito. Porque é muito gostoso. O que eu estou dizendo para você, não estou dizendo que à medida que você amadurece fica pior. Eu estou dizendo que aquilo era tão bom, a inocência. Você não entender muita coisa, mas mesmo não entendendo, seu coração queima, ferve. Como que pode se eu não estou entendendo? Você na cabeça não entende, seu espírito está entendendo. Deus está comunicando coisas que a sua cabeça não consegue captar, mas seu espírito está captando. Coisas, estruturas estão sendo montadas dentro de você. Amém? Muito bem, então veja, Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 5. Vem para cá, Ministério de Louvor, só para dizer que a gente já vai terminar. Olhe bem. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6. Qual foi a primeira verdade que eu estabeleci para vocês? Diga comigo, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isso deve dizer para mim que ela é santa. Isso deve dizer para mim que eu não devo tratá-la de qualquer jeito. Pastor, você está falando para a gente idolatrar esse livro? Não, estou falando para você idolatrar o livro. Mas eu estou falando que se você respeita a palavra de Deus, você não vai tratar o livro de qualquer jeito. Porque aquilo é sagrado, aquilo é santo, aquilo é especial para você. É santo para você. Estão comigo? Então isso faz parte. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por causa disso, eles foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Preste atenção aqui numa coisa. O Senhor está dizendo, Deus não se agradou da maior parte deles. Deus está falando aqui do povo de Israel que saiu do Egito, rumo a Canaã, a terra da promessa. Nesse processo de sair do Egito e ir para a terra da promessa, um monte deles morreram no caminho. E por que morreram? Ele diz, porque o Senhor não se agradou deles. E não se agradou deles por quê? Porque diz que eles cobiçaram coisas más.
Depois o apóstolo diz assim: estas coisas foram feitas, ou em outras palavras, de outro modo, elas foram registradas, escritas, estas coisas foram feitas para exemplo. Vocês estão comigo? Então elas foram escritas para que a gente prestasse atenção. Elas foram registradas para que a gente prestasse atenção. A Bíblia foi inspirada por Deus para servir de exemplo, para que você veja, para que você não caia na mesma coisa. Vocês estão comigo? Por que eles caíram e foram prostrados? Porque Deus não se agradou de muitos deles. E por que não se agradou? Porque eles cobiçaram coisas más. Como é que eu faço? Eu vou ter que ir para o registro da Bíblia, para me saber o que agrada a Deus. Para quê? Para que eu não fique prostrado. O Senhor disse, isso foi escrito para o nosso exemplo, significando dizer, não siga o mesmo caminho. Como que eu não vou seguir o mesmo caminho? Lendo. E as verdades inspiradas vão ser estabelecidas dentro de mim. Glória a Deus. Muito bem. A gente tem um caso que eu acho muito legal, que é os discípulos de Emaús, que está registrado em Lucas capítulo 24. Os discípulos de Emaús, eles estavam reclamando porque Jesus morreu, e eles achavam que Jesus tinha morrido e acabou a conversa. Enquanto eles caminhavam a caminho de Emaús, angustiados, tristes, um homem aproximou-se deles, começou a conversar. Por que vocês estão tristes? Disseram, você é forasteiro, você não sabe do que tem acontecido em Jerusalém acerca de Jesus? Aí o homem pegou a palavra, Jesus, muito bem, aquele de que as escrituras falam, que deveria morrer, que deveria ser sepultado, que ressuscitaria no terceiro dia, que seria estabelecido por Deus juiz para julgar os vivos e os mortos. É acerca desse, sim. Eles continuaram conversando e diz que esse homem puxou as escrituras de Gênesis e começou a expor as escrituras. Esse homem, quando chegaram na casa, veja o que o homem estava expondo? As escrituras de Gênesis. Não vou dizer até Apocalipse, porque na época não tinha, mas era de Gênesis. E ele começou a mostrar em cada livro o que aquele livro falava sobre aquele que eles estavam falando. Chegou o local da casa, o homem fez que ia passando, e eles disseram, não vá, já é tarde da noite, fica com a gente. E o homem voltou, se sentou com eles. Quando chegou a hora de comer, o homem pegou o pão, levantou e rendeu graças. E diz a Bíblia que na hora que ele levantou o pão, rendeu graça, os olhos dos homens foram abertos e viram que era Jesus. E nesse instante Jesus desaparece. E aí eles dizem assim, porventura não queimava o nosso coração enquanto ele expunha as escrituras? Como que não percebemos que Deus estava falando conosco enquanto ele expunha as escrituras? Como que não percebemos isso? Eu aprendi que até hoje esse Senhor que ressuscitou, ele expõe as escrituras com aqueles que estão caminhando e procurando ouvi-lo. Ainda hoje ele expõe as escrituras. Eu aprendi que a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Isso é magnífico. Queridos, isso faz a diferença, você não tem noção. Eu me lembro da história de um rapazinho que ele ia viajar para um determinado estado para fazer faculdade. E a mãe comprou um livro, entregou a ele. Leia, meu filho, esse livro é bom. E o menino leu e disse assim,
Não presta. Que besteira. O menino foi para a faculdade. No primeiro semestre, ele teve suas aulas. No final do semestre, ele leu de novo. Chegou em casa e disse: mamãe, muito obrigado por aquele livro. Que livro extraordinário. Meu Deus, que livro extraordinário, mamãe. Obrigado pelo seu presente. E a mamãe pergunta: o que houve? Você disse que o livro era porqueiro. Agora o livro é o extraordinário. Ele disse: mamãe, a senhora não tem noção. No primeiro semestre, o professor era o autor do livro. Depois que eu ouvi o autor do livro falando sobre o livro, eu li de novo. E o brilho era outro. As percepções eram outra, a graça era outra, a dimensão era outra. E é disso que Jesus está falando. Enquanto os famintos andam ouvindo as Escrituras, Jesus expondo as Escrituras, vai acontecer algo, o coração vai aquecer. Qual é a prova de que Deus está falando comigo? O coração queima. Há um fogo que se incendeia dentro do espírito humano. Quando ele ouve a Bíblia, quando ele ouve as Escrituras inspiradas por Deus, algo queima dentro dele. Então isso é uma graça acerca das Escrituras. Jeremias disse assim, o profeta: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Em outro texto, Jeremias fala assim: Jesus, Deus, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Olha que palavra. Seduziste-me, ó Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte. Mas ele disse assim: porém, eu me tornei um escárnio, uma vergonha, uma zombaria todos os dias. Por quê? Quando você tem o coração queimado pela palavra, você vai tocar em algo que outras pessoas não tocaram. Você vai experimentar coisas que outras pessoas não experimentaram. E é natural que comece a haver algumas perseguições. E era o que estava acontecendo com Jeremias. Ele disse: Senhor, quando eu achei as tuas palavras, eu comi como um faminto, devorei tuas palavras, e elas foram gozo e alegria no meu coração. Olha a característica de quando encontramos a palavra: gozo e alegria no coração. O Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. O Senhor foi mais forte do que eu. Eu deixei que o Senhor fizesse assim comigo. Eu me deixei ser conquistado. Mas olha o que aconteceu comigo. Eu me tornei um escárnio e uma vergonha por onde eu passo, uma zombaria por onde eu passo. E então eu determinei no meu coração: eu não vou mais me lembrar do Senhor. Eu não vou mais falar no seu nome. Mas quando eu disse isso, foi no meu coração como que fosse um fogo. Incendiava os meus ossos. E eu estou fadigado de sofrer. Eu não posso mais me calar. Olha que coisa interessante que aconteceu. Ele achou as palavras e ele as comeu, faminto. E aquilo foi alegria. Ele percebeu que o Senhor estava seduzindo. Irmãos, é mesmo assim que acontece. Quando você começa a entrar nas Escrituras, parece que Deus está te guiando por algo. Está te puxando como se fosse um rio, te conduzindo em coisas, te mostrando coisas. Depois ele passou por algumas aflições. Ele disse: eu vou me afastar do Senhor, não vou mais me lembrar de você, não vou mais falar do seu nome. Mas ele disse que quando começou a falar isso, o coração dele começou a palavra que estava lá dentro começou a queimar de novo. Ele disse: eu estou sufocado, eu estou fatigado, eu estou sofrendo, eu não consigo mais conter o fogo que me queima por dentro. O que é isso? Palavra. Palavra. O que a palavra faz? Era o que acontecia com os irmãos a caminho de Emaús. Enquanto Jesus expunha as palavras, o coração deles queimava. E ele dizia: como é que eu não reconheci que Deus estava falando comigo? Olha que coisa linda. Charles Finney, um grande evangelista, nas suas instruções aos pregadores, ele aconselhava. Ele dizia para os jovens pregadores: faça da Bíblia o teu livro dos livros. Estude-a muito, estude-a de joelho, esperando a luz divina. Ainda outro bravo guerreiro de Deus falou assim, aconselhando os jovens:
disse: espojem-se nas Escrituras. Espojem-se nas Escrituras. Talvez você não saiba o que significa espojar-se. É o que acontece com o jumento. É o que acontece com uma porca. Quando ela se deita no chão e rola para um lado, e rola para o outro, e rola para um lado, e rola para o outro, em cima do mato ou em cima da lama. E quando ela sai dali, ela está impregnada de lama nos olhos, na boca, nas patas, no bucho, toda parte que ela tem está impregnada de lama. O pregador dizia: jovens pregadores, espojem-se nas Escrituras, espojem-se nas Escrituras, até que a luz divina pegue você. Um outro dizia assim: poderás ler muitos livros, assistir a muitas convenções, realizar reuniões de vigílias para pedir o poder do Espírito Santo. Se não te mantiveres em constante contato com um único livro, a Bíblia, não poderás ter poder. E se alguma vez obtiveste poder, você não o conservará, senão pelo estudo diário, empenhado e intensivo deste livro, a Bíblia. Ele disse: 99 em cada 100 crentes estão apenas brincando de estudar a Bíblia. E por isso 99 em cada 100 crentes são anões espirituais, quando poderiam ser gigantes de Deus, tanto na vida cristã quanto no serviço. João Wesley, o grande evangelista, dizia: seja homem de um livro. E com isso ele queria dizer simplesmente: fique bêbado das Escrituras, se embebede. Essas são experiências de homens que experimentaram as Escrituras, se embebedaram dela, e era como eles ensinavam os seus jovens pregadores: fiquem bêbados das Escrituras, tornem ela o seu livro dos livros. George Miller, um outro grande homem de Deus, tinha na Bíblia a sua busca diária, e veio a se tornar o apóstolo da fé. Não haverá fé forte sem Bíblia no coração. Se nós não quisermos ser anões espirituais, temos que ser famintos pela Bíblia. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Diga comigo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Então veja bem, procure apresentar-se aprovado. Como é que eu me apresento aprovado? Disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais favorecem que eu seja aprovado diante de Deus. Eu devo procurar estar aprovado diante de Deus como aquele de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Como é manejar bem a palavra? Você sabe defender a sua fé? Você está enraizado dentro do seu coração? Ou você é daquele que diz assim: não, eu simplesmente creio, eu creio que é assim, pronto. Não. A sua fé não é idiota. A fé cristã, ela é uma fé que se apoia em fatos. O que é a fé? Convicção de fatos e certeza de coisas que eu espero. A minha esperança só é esperança porque ela tem fatos que sustentam a esperança. Por isso que a nossa fé não é uma fé idiotada, é uma fé baseada em fatos. Deus encarnou em Jesus, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, se tornou perdão dos homens, aliança entre Deus e os homens, apto para tornar justo e santo todo aquele que se aproxima dele. Fatos. Jesus morreu e ressuscitou. Fatos. Qual é a sua esperança? Ele virá assim como ele foi. Qual é a sua esperança? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão dos mortos. Aqueles que creram em Jesus, ainda que morra, viverão. Aqueles que o serviram
comparecerão diante do Senhor para receber galardão. O Senhor disse: não passará um copo de água servida sem recompensa. O Senhor disse: eu estou atento. Isso são esperanças, mas essas esperanças estão baseadas em fatos. Jesus morreu e ressuscitou. Ele subiu aos céus e derramou o seu Espírito, que hoje vocês podem experimentar e desfrutar. E esse Espírito que você experimenta não é só uma fé intelectual. Você experimenta, esse Espírito colocou em você um selo e vai te apresentar de novo aquele que te comprou e te redimiu. Este selo diz: você é propriedade dele. Isso é fato. A fé é convicção de fatos. Não haverá fé sem base nas Escrituras. Não haverá fé se as Escrituras não estiverem firmadas no coração. Você será anão espiritual sem a Bíblia. Alimente-se dessa verdade. Torne ela o seu livro, o livro dos livros. E se torne um gigante em Deus. Que o Senhor vos abençoe.